Capítulo 6 do livro Produtividade Máxima, da autora Tamara Miles. Planejar. Estar ocupado nem sempre significa trabalho de verdade. O objetivo de todo trabalho é produzir, realizar algo, e isso exige reflexão, sistematização, planejamento, inteligência e uma determinação sincera, além de transpiração. Parecer estar fazendo não é fazer de fato. Thomas Edison. Você provavelmente já ouviu que falhar em planejar é planejar falhar. Sempre é possível mudar os planos, mas é preciso começar por algum lugar. Ter um plano nos permite lidar melhor com as opções que temos. Você sabia que, em média, os funcionários de escritório gastam apenas 35% da jornada de trabalho fazendo coisas produtivas? O restante do tempo, ou cerca de 5 horas por dia, é desperdiçado em pequenas autossabotagens que nos impedem de ser produtivos, lidando com interrupções frequentes, pesquisando na internet, lendo e-mails, etc. O primeiro dos 3 P's do gerenciamento do tempo é planejar. Este é o primeiro passo para gerenciar melhor o seu tempo. Você precisa identificar quais tarefas precisa executar em um dia, um mês, um ano ou no prazo mais longo. Pense nisso. Você não começaria um grande projeto de trabalho sem um mínimo de planejamento, nem abriria uma empresa sem um plano de negócios. Então, por que passar a vida sem organizar suas atividades em tarefas, sem nem pensar sobre elas? A agenda é a sua principal ferramenta de planejamento a ser usada no gerenciamento do seu tempo. Como diz Harold Taylor em Make Time Work for You, ao programar suas atividades e tarefas, você passa da intenção ao compromisso de executá-las. Você só se compromete com uma atividade quando a inclui na agenda e arranja tempo para ela. Qual é o ponto de partida para assumir esse compromisso? Anote tudo. Qualquer livro de gerenciamento do tempo lhe dirá que o primeiro passo do planejamento é passar tudo para o papel ou para os seus dispositivos eletrônicos. Anote tudo que lhe esteja causando estresse ou fazendo com que você se sinta sobrecarregado, o que inclui todas as coisas que você tem que fazer: projetos, tarefas, pequenas pendências, assuntos mais sérios, questões pessoais, aniversários, consultas médicas marcadas, questões de trabalho, aulas, problemas familiares e financeiros, trabalhos voluntários, etc. Anotar tudo o ajuda a ter uma perspectiva mais ampla e não ficar com medo de se esquecer de alguma coisa. Seu cérebro deve estar livre para raciocinar estrategicamente e executar aquilo que você planejou, não para ter a obrigação de se lembrar de tudo a ser feito. Depois de limpar a mente da angustiante lista de tarefas, é hora de escolher o que fazer, quando e como. Comece com uma estimativa rápida de quanto tempo seria necessário para executar cada atividade de sua lista. Fique atento à nossa tendência a subestimar o tempo necessário para fazer as coisas. Quantas vezes você disse, chego em 5 minutos, quando na verdade vai demorar muito mais que isso? Como regra geral, aumente sua estimativa inicial de 30% a 50%. Ao tentar estabelecer a duração provável de cada item de sua lista, você logo vai perceber que lhe falta tempo para realizar tudo o que pretende. 4 categorias de decisões. Lembre-se de que gerenciar o tempo é gerenciar suas escolhas. Todos temos coisas demais a fazer, portanto, é preciso escolher a quais atividades vai dedicar seu tempo. A melhor forma de decidir o que fazer é 1. Escolher. Identificar o que é importante e imprescindível fazer. 2. Eliminar. Retirar coisas da lista e simplesmente decidir não fazê-las. 3. Esperar. Adiar algumas tarefas e atividades. 4. Delegar.
Delegar tarefas para que outras pessoas a executem no seu lugar. Ao resolver executar alguma tarefa ou atividade, inclua-a na agenda e destine algum tempo para realizá-la. Primeiro, você decide o que fazer e planeja como e quando. Depois é hora de partir para a execução. Em quase todos os métodos de gerenciamento de tempo disponíveis, o primeiro passo é tirar os planos da cabeça e colocá-los no papel. Anote tudo e faça isso regularmente para perder o hábito de ter que se lembrar da sua lista de tarefas. É importante deixar a mente livre para pensar grande, desenvolver o raciocínio estratégico, ser criativo, conceber novos projetos, ideias e soluções. No livro A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, se refere a esse estado como mente como água. A história de Beth. Quando eu estava trabalhando com organização de residências, Beth me procurou pedindo ajuda. Ela é advogada e na época trabalhava em casa em meio período no escritório de advocacia. O marido era gerente de projetos em tempo integral numa empresa de construção civil. Por uma influência de acontecimentos, ela estava se sentindo sufocada por um problema que vinha tentando resolver havia mais de um ano. Beth tem 4 filhos, com idades que na época variavam de meses a 10 anos. Por essa razão, trabalhava apenas 3 dias por semana. No começo daquele ano, a família tivera que fazer uma obra grande na velha casa que haviam comprado poucos anos antes. Telhado novo, isolamento térmico, novas janelas, calafetadas, reforma das instalações elétricas e hidráulicas e modernização da cozinha. No meio da obra, ela ficou grávida do 4º filho. Era demais. Havia uma tarefa de sua rotina cotidiana que era sempre adiada para o fim do dia. Depois, para o fim da semana, para o fim do mês. E quando Beth me telefonou, já estava planejada apenas para o fim do ano organizar a correspondência. Tudo o que recebia pelo correio, se não fosse de alguém que ela reconhecesse imediatamente por endereço escrito à mão, era jogado numa pilha. As pilhas foram aumentando cada vez mais, a ponto de só o pensamento de processar daquilo ser insuportável para ela. E lembre-se que ela era uma pessoa inteligente, capaz e bem-sucedida. Quando começamos as pilhas, já contavam com mais de um ano de correspondências. Ela já havia transferido todas as contas do serviço de casa para o débito automático, porque todos já tinham sido cortados por atraso no pagamento. Ao lidar com toda aquela papelada, encontramos cerca de 40 cartões de créditos, porque ela nunca cancelava as ofertas já ativadas que vinham pelo correio. Quando finalmente separamos a correspondência de um ano inteiro, passamos a enfrentar outro problema. Havia claros indícios de que, além da falta de organização de seu espaço físico, a dificuldade básica de Beth era gerenciar o seu tempo. No trabalho, ela contava com um assistente que fazia tudo para ela, desde marcar compromissos até lembrá-la da agenda do dia, organizando inclusive os documentos de que ela precisaria. Ao avaliar a situação, constatei que Beth não tinha uma agenda para sua vida familiar. Quando lhe perguntei como se lembrava das consultas médicas, ela respondeu: eles costumam ligar na véspera para confirmar. Algumas pessoas são tão inteligentes que estão acostumadas a guardar tudo de cabeça, mas quando a vida vai ficando mais complicada, torna-se praticamente impossível se lembrar de tudo. No caso de Beth, ela estava administrando as atividades de 4 filhos, consultas médicas, além da sua rotina profissional e das tarefas domésticas. Arranjamos uma agenda para ajudá-la a acompanhar os compromissos da família e que ela deveria levar para o trabalho, onde a assistente cruzaria esses dados com seus compromissos profissionais. Beth também teve que aprender a manter uma agenda com seus compromissos pessoais, já que nunca havia usado algo parecido antes. Agora, ela usa um smartphone, uma agenda online e um sistema de lembretes de notificações. Beth agora não está mais se sentindo sufocada. Lidar com a correspondência passou a ser parte de sua rotina, algo que em geral executa diariamente. Ela não se esquece mais dos compromissos, nem fica mais estressada com a sensação de que precisa se lembrar de tudo. Como vimos no contexto da organização espacial e eletrônica, a desordem se forma como vamos deixando as situações sempre para depois.
Mas, por outro lado, a confusão mental e a falta de organização com horários e compromissos também acabam contribuindo para que as decisões sejam adiadas. Decida que providências tomar no momento em que os problemas aparecem. Não deixe para agir depois. Tente resolvê-los imediatamente para não gerar mais caos e desorganização. Usando agendas. O importante segredo para criar um planejamento adequado é aumentar sua produtividade, é escolher o tipo de agenda e o sistema de gerenciamento de tarefas que vai usar. Verifique o que funciona melhor para você. Muitas pessoas ficam mais à vontade com agendas de papel. Já outras preferem ferramentas eletrônicas. Muitos dos meus clientes ficam aliviados ao descobrir que anoto tudo no papel. O meio não importa. O mais importante na hora de estabelecer o método de organização do tempo que você vai usar é escolher um deles, apenas um, e se comprometer a segui-lo. É aconselhável usar mais de um sistema de gerenciamento do tempo apenas no caso dele atender a algum propósito específico e de você ser cuidadoso o suficiente para saber combiná-los com o seu sistema principal de organização quando isso for necessário. Muita gente comete o erro de ter 2 ou 3 agendas, uma para assuntos pessoais e outra para assuntos compromissos profissionais, por exemplo. Você não tem 2 vidas e não é capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Portanto, a maneira mais fácil de monitorar todas as suas atividades é planejar bem o seu dia, é registrar tudo numa agenda só. Além disso, seu parceiro, seus filhos, seus pais idosos, todos eles também precisam coordenar a agenda deles com a sua. Meu marido e eu nos sentamos todos os domingos à noite e repassamos nosso planejamento para a semana que se inicia, garantindo que tudo o que precisamos fazer esteja bem programado. Assim, nos asseguramos de que ele estará em casa quando eu precisar dele e de que não haja desencontros. Também planejamos as refeições da semana para eu saber quem estará em casa e o que devo comprar no mercado na segunda-feira. Esse esforço conjunto nos permite começar a semana com objetivos bem claros. Outro aspecto do planejamento é determinar o melhor momento do dia para a realização de cada tarefa. É fundamental programar as tarefas mais complexas para as horas mais produtivas. Muitas pessoas são mais produtivas por volta das 10 horas da manhã. Se esse for o seu caso, é melhor reservar esse tempo precioso das 9 às 10 horas ou das 10 às 11. A intenção é dedicar esse período mais produtivo para os seus projetos mais importantes, pois é esse o momento do dia em que você está pensando mais claramente. Não desperdício com reuniões, telefonemas, e-mails e outras tarefas que podem ser feitas numa hora menos produtiva do dia. Uma vida, um sistema. Talvez você conheça a Anne. Ela é casada, mãe de 2 crianças, em idade escolar e trabalha em meio período com planejamento de eventos numa faculdade local, além de cuidar da casa. Quando estamos discutindo seu sistema de gerenciamento de tempo, ela me mostrou a agenda eletrônica em que registrava seus compromissos profissionais. Anne também havia incluído ali as atividades profissionais do marido, sincronizando as 2 agendas. Em seguida, ela apontou uma folhinha que ficava na cozinha, onde mantinha seus compromissos pessoais e outras atividades da família. Quando lhe perguntei se esse método estava funcionando, ela confessou: "Estou sempre estressada, com medo de perder os compromissos de calendário da cozinha. Quando não estou em casa, acabo esquecendo de olhar a programação da família. Fico muito constrangida, porque frequentemente chego atrasada aos compromissos ou me esqueço deles." N perdia muitas atividades importantes, porque nunca ia até a cozinha consultar a folhinha. Ela deixava esse calendário na cozinha, porque quando criança era ali que sua mãe costumava manter o dela. Por isso achava que era assim que tinha que ser. Foi um ajuste simples. Transferir as informações da folhinha da cozinha para sua agenda online e passar a mantê-las ali. Depois que passou a registrar todos os compromissos no mesmo lugar, ela nunca mais se atrasou nem se esqueceu deles. Quando se trata de gerenciar seu tempo, não existe certo ou errado. Nada tem que ser assim. O método só precisa funcionar bem para você.
A folhinha na cozinha pode ser uma ótima opção para as mães que ficam em casa cuidando dos compromissos da família e programando as atividades dos filhos. É fácil notar as coisas ali. Mas se você trabalha fora ou mesmo em casa e já se usa uma agenda online para isso, adote esse sistema plenamente, o registro tudo no mesmo lugar. Com os recursos tecnológicos disponíveis hoje, como smartphones, tablets, dados na nuvem e a agenda da Google, existem muitas maneiras de integrar todo o seu planejamento. É possível, contudo, manter a agenda em dois dispositivos diferentes, desde que você seja cuidadoso e se empenhe em evitar redundâncias. Pessoalmente, eu prefiro anotar tudo numa agenda de papel. Eu gosto da sensação do lápis na folha e isso me ajuda a lembrar dos compromissos, porque eu tenho a memória visual da disposição da página. Ainda assim, também uso a agenda do meu smartphone. Tenho razões específicas para isso. E não registro as mesmas tarefas nos dois lugares. Uso o smartphone para compromissos importantes que precisam de lembretes, quando marquei data e hora com outras pessoas ou por estar longe da minha mesa. Nas ocasiões em que preciso de um aviso a mais. Aí, se inclui atividades escolares recorrentes das crianças, livros a serem devolvidos à biblioteca e telefonemas para clientes que precisam fazer ou receber em horários específicos. Mesmo que eu esteja perto da minha agenda ou do computador, sempre tenho à mão o smartphone que me notifica dos compromissos. Se eu tiver algum evento noturno que não queira perder, envio um convite para o meu marido através da minha agenda online. Embora eu não tenha acesso à sua agenda, ele inclui meu compromisso em sua programação para sabermos que alguém será responsável por ficar em casa. Ele confia totalmente em sua agenda profissional e consulta com frequência seus dispositivos eletrônicos. Na verdade, ele depende tanto deles que temos um acordo. Se o evento em questão não estiver em sua agenda online, eu não posso esperar que ele esteja ciente. Caso não possa me cobrir em casa, ele simplesmente recusa o convite. Então sabemos que precisamos conversar para conciliar nossos planos, contratando uma babá, por exemplo. Todos os outros itens da minha programação, como trabalhos em projetos, idas à academia de ginástica ou eventos a que devo comparecer, vão para minha agenda de papel. Esse método funciona para mim, mas não o estou recomendando a ninguém, apenas quis citá-lo como exemplo de como usar dois dispositivos diferentes sem perder eficiência, porque basicamente eles estão integrados num único sistema. Agenda de papel. Vários anos atrás, eu estava trabalhando como diretora de marketing de uma grande empresa, na qual todos os funcionários eram obrigados a usar a agenda do software de gerenciamento de e-mails. Como ela usava uma agenda de papel havia muitos anos e era muito apegada ao seu sistema, continuou usando-a em paralelo com a agenda eletrônica, copiando os compromissos nas duas. Perdia muito tempo no final do dia fazendo isso e sempre havia a possibilidade de erros, já que os dois sistemas eram redundantes. Na verdade, ela não precisava da agenda de papel para programar suas atividades profissionais. Acabei identificando que sua preferência pelo papel era por um motivo que eu conhecia, porque gostava de notar as coisas. Como reconhecia o desperdício de tempo que era registrar tudo duas vezes, arranjamos um caderninho onde ela anotava sua lista de tarefas. Em sua agenda eletrônica, ela passou a colocar apenas compromisso de trabalho e se limitava a indicar o espaço de tempo que seria ocupado por suas outras atividades. Esse é outro exemplo de como há maneiras de conciliar dois dispositivos, desde que o processo seja cuidadoso e consistente quanto às funções de cada ferramenta. É preciso eliminar a redundância e conceber maneiras de estar a par de todos os seus compromissos. Quando encontrar um método que atenda às suas preferências, você vai se comprometer a mantê-lo e ele vai funcionar bem para você. Acompanhando as tarefas do seu jeito. É sempre bom repetir que existem várias maneiras de monitorar suas tarefas. Uma solução muito simples e fácil é manter uma lista contínua numa folha avulsa ou no caderninho para anotar as coisas que você tem para fazer no momento em que elas surgem. Depois, em sua agenda de papel ou eletrônica, você irá destinar os horários para executá-las.
Também é possível usar um sistema eletrônico de gerenciamento de tarefas integrado à sua agenda online. Há vários aplicativos gratuitos com essa função, capaz de criar listas de tarefas em seu smartphone ou computador, ou mesmo sites que podem ser usados como boas ferramentas de monitoramento de tarefas. Qualquer que seja o método escolhido, o mais importante é se comprometer a segui-lo e se lembrar de estabelecer os períodos de tempo que serão dedicados à realização dessas tarefas. Tenha um sistema para registrar todas as suas atividades e regularmente decidir como lidar com cada uma delas constitui o primeiro passo para você passar a determinar as suas prioridades. Dicas de produtividade. Planeje a sua agenda. Planejar é escolher quais tarefas e atividades você vai executar, incluí-las na agenda e destinar tempo para cumpri-las. Anote tudo para saber com clareza todas as coisas que tem para fazer. Decida como lidar com cada item de sua lista de tarefas. Escolha o que é importante, elimine itens da lista, espere e deixe alguns para depois ou delegue a tarefa para outra pessoa. Selecione a ferramenta certa para você, uma folhinha, uma agenda de papel ou uma agenda eletrônica. Fim do capítulo 6. Até o próximo capítulo.